Queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um resumo de aula. No vídeo de hoje nós iremos resumir a lição 12, que tem como título Imersos no Espírito nos Últimos Dias. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe, ajude o nosso canal, deixe também o seu comentário, isso vai fazer com que o nosso canal ganhe relevância na plataforma do YouTube. O texto áudio diz: Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Está no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38. A verdade prática: o rio da vida, que representa o fluir do Espírito Santo, passa no meio do povo de Deus. A leitura bíblica em classe está no livro de Ezequiel, capítulo 47, versículos do 1 ao 12, que nós não iremos ler, mas iremos aqui comentar no nosso resumo. A palavra-chave é imersão. Nesta lição nós temos basicamente 3 objetivos específicos: expor o aspecto escatológico do capítulo 47 de Ezequiel, apontar a implicação pneumatológica da profecia e descrever o contexto geológico do Vale do Mar Morto. No capítulo 47 de Ezequiel, nós iremos dividir aqui, conforme a lição, em 2 partes. Os versículos do 1 ao 6, que vai descrever as águas que fluem do umbral da casa em direção ao Mar Morto, as águas sanadoras, e os versículos do 7 ao 12, o efeito milagroso dessas águas trazendo vida ao Mar Morto. Nós iremos para o nosso esquema resumo, lembrando que ele sempre fica disponível no final do vídeo. O primeiro ponto, sobre o aspecto escatológico. O número 1, a nascente do rio. No versículo 1, o profeta descreve que saiu umas águas de debaixo do umbral da casa. Note que Ezequiel ele já tinha descrito algo anterior a partir do capítulo 40. A interpretação que se dá nesta parte da profecia é que ela é escatológica, mas também literal. Não dizia respeito literalmente ao contexto do profeta, mas ao futuro escatológico, mas também literal. O umbral da casa que o profeta descreve faz referência ao templo. Ele já tinha descrito no capítulo 40, versículo 1 e 2 da profecia. Observe, se o templo de Salomão era um templo literal, o templo de Herodes também era um templo literal, a descrição dos detalhes que Ezequiel faz deste templo na sua profecia também indica ser o novo templo, um templo literal. O número 2, o guia celestial. Nos versículos 2 e 3, a parte A, no versículo 3, o profeta ele aponta dizendo: saiu aquele homem para o oriente. Note, aquele homem. Este pronome aquele indica que ele já tinha falado deste homem anteriormente. Um homem descrito no capítulo 40, versículo 3, dizendo: um homem cuja aparência era como a aparência do cobre, tendo um cordel de linho na mão e uma cana de medir. Note que nesta visão de Ezequiel, ele faz a descrição da porta oriental como sendo ela fechada. No capítulo 44, versículo 2, a porta oriental estará fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, por isso estará fechada. No período de funcionamento dos 2 templos que nós comentamos aqui anteriormente, o templo de Salomão e o templo de Herodes, esta porta nunca esteve fechada. A descrição profética do livro de Ezequiel mostra um caráter escatológico, ou seja, futurístico. A porta nunca esteve fechada nos 2 templos anteriores. Isso descreve ou revela que Ezequiel está falando de um futuro templo. O número 3, os novos frutos. O versículo 12, na segunda parte do capítulo 47 da profecia de Ezequiel, vai dizer: subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos. Esta expressão novos frutos, na linguagem profética, Ezequiel ele mostra aqui que a passagem ela é apocalíptica, mas também escatológica.
E se assemelha muito à passagem de Apocalipse de João, a visão que João tem do futuro desfecho da história da humanidade. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 1, onde João diz: "E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro." Observe que na visão do profeta Ezequiel, ele faz a descrição do templo que possivelmente seja o templo do milênio. Já no Apocalipse de São João, ele faz a descrição do mundo vindouro. Duas coisas distintas. O milênio, numa sequência lógica de eventos, acontecerá na vinda ou após a vinda do Senhor Jesus Cristo em poder e grande glória. Após o arrebatamento da igreja, acontecerá as bodas do Cordeiro para os salvos, e aqui na terra a grande tribulação. Logo após este período de 7 anos, vai acontecer a vinda do Senhor em grande glória, em poder e grande glória. E implantará o milênio. É neste período que a descrição do profeta ou da profecia de Ezequiel acontece. A descrição do templo durante esse período. Após isso virá o mundo vindouro, ou o eterno estado perfeito. Bendito seja o nome do Senhor. O segundo ponto, sobre a implicação pneumatológica. O número 1, as águas. Nos versículos 3 ao 6, o ser celestial faz Ezequiel passar pelas águas. Observe que ele vai caminhando, e à medida que ele vai caminhando pelas águas, ele vai mergulhando no rio. Primeiro chega aos tornozelos, joelhos, lombos e ao ponto de passar a nado. Qual era o propósito disso? Era fazer com que Ezequiel experimentasse a extensão ou a profundidade do rio e a sua imensidão. E era reconhecer a fonte dos milagres. A imersão do profeta no rio ou nas águas tem também implicações teológicas. No Novo Testamento, em João, capítulo 7, versículo 37, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: "Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no seu ventre." E isso disse ele do Espírito Santo, que haviam de receber aqueles que nele crescem, pois o Espírito Santo não fora dado por Jesus ainda não ter sido glorificado. Observe, o rio de água viva que fluía naquele que cresce ao Senhor, Jesus estava falando do Espírito Santo. A água é símbolo do Espírito Santo. E é nisso que nós iremos ver aqui, que o Espírito é quem flui dentro do coração daquele que acredita em Cristo. Jesus, João, ele fala que não tinha dado o Espírito Santo por ainda não ter sido glorificado. E esta fala, ou esse texto, se refere a uma festa que Jesus estava, e Jesus ainda não tinha morrido e ressuscitado. O número 2, o Espírito Santo. A imersão do profeta nas águas pode ser comparado ao crente cheio do Espírito Santo. Em Efésios capítulo 5, versículo 18, o apóstolo Paulo diz à igreja de Éfeso: "E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração." Observe, uma forma do crente ser cheio do Espírito Santo é falar numa reunião entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Conforme João capítulo 7, versículo 37, mencionado anteriormente, Jesus fala do Espírito Santo, simbolizando da água, do rio que fluía no coração daquele que cresce. A água, como ela é indispensável para a vida física do ser humano, da mesma forma o Espírito Santo é indispensável na vida do crente. O número 3, imerso nas águas e no Espírito. Versículos 3 ao 5. Nós sabemos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. E ser cheio do Espírito indica estar sob o domínio do Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, versículo 4, diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Queridos, a diferença da igreja para as outras religiões ou outras formas de crença é justamente o Espírito Santo.
Se o Espírito Santo sair da igreja, se o Espírito Santo sair do cristão, ele passa a ser mais um religioso. A diferença entre a igreja do Senhor e as outras religiões é a presença do Espírito Santo na vida do cristão. Bendito seja o nome do Senhor. O terceiro ponto, sobre o contexto geológico do Vale do Mar Morto. O número 1, a abundância de árvores. No versículo 7 da leitura bíblica, diz o profeta: eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvore, de uma e de outra banda. Esta expressão, abundância de árvore, no versículo 7, pode mostrar ou indicar o resultado das águas vivificadoras, pelas quais desce para o Mar Morto, que o profeta Ezequiel ele mostra. Isso indica o quadro profético do milênio. O número 2, o Mar Morto, no versículo 8. O Mar Morto é a maior depressão do mundo, com cerca de 396 metros abaixo do nível do mar. E nele não há vida. Lá em Gênesis capítulo 14, versículo 3, é conhecido como o Mar de Sal. Esta depressão é alimentada pelas águas do Rio Jordão e não tem escoamento. O seu escoamento se dá, ou a eliminação de suas águas, por meio da evaporação. Nele também encontra-se uma abundância de sais minerais e é uma fonte de riqueza mineral. O número 3, a vida no Mar Morto, versículos 9 e 10. Com a chegada das águas vivificadoras do templo, revive o Mar Morto e o resultado é a grande multiplicidade de peixes. No versículo 10 da leitura bíblica, diz o texto: e será também que os pescadores estarão junto dele, desde Engedi até Engalim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Observe que os pescadores lançarão as suas redes para apanhar peixe, de uma forma nunca vista na história, conforme a descrição do texto, uma vez que as águas vivificadoras tornaram a dar vida ao Mar Morto. O número 4, sobre os charcos lamaceiros com sal que não serão restaurados. Nesta parte da profecia, no versículo 11, existem muitas controvérsias. Uma possível interpretação para essa parte do charco lamaceiro que não serão restaurados é que existe utilidade na economia da grande abundância de sais minerais que existe nessa região. E uma segunda interpretação possível, em Isaías 65, 20 ao 25, o profeta descreve que no milênio haverá ainda pecado e morte numa escala reduzida, mas também nascimentos e mortes. Possivelmente essa seja uma descrição durante o período do milênio que o profeta Ezequiel se refere também. Uma parte dos charcos com sal que não serão restauradas, conforme o versículo 11, na descrição profética. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, como conclusão, eu gostaria de fazer a citação que o comentarista mostra na parte conclusiva da lição. Abro aspas. As águas terapêuticas do rio da visão de Ezequiel saem de debaixo do umbral e as águas cristalinas que saem do trono de Deus e do Cordeiro em Apocalipse apontam para Cristo e o Espírito Santo. É significativa a presença do rio no Éden, no princípio, no relato da criação e do rio da vida no mundo vindouro. O rio da visão de Ezequiel fica entre eles, ou seja, entre o primeiro e o último. Vemos em tudo isso a restauração escatológica da terra e a efusão do Espírito sem medida, fecho aspas. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.